Eu gostaria de estar falando com os irmãos hoje sobre o tema uma igreja, ou a igreja que agrada ao seu Senhor, a igreja que agrada a Deus. E vamos visitar uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, e apenas 2, na verdade, foram ali enaltecidas, né, que não foram apresentados ali nenhuma dificuldade ou problema. Das 7, 5, Deus apontou alguns problemas que as igrejas tinham e que precisavam serem corrigidas. Já a Filadélfia e a Laodiceia foram aquelas as quais o Senhor não apontou dificuldade, mas enalteceu as suas obras. Então nós gostaríamos de estar meditando com os irmãos nessa noite com o tema a igreja que agrada ao seu Senhor, a igreja que agrada a Deus. A igreja que nós devemos ser nesses dias e nesse tempo, em meio às questões, né, que nós vivemos na sociedade em que estamos inseridos. Semana passada tivemos aqui um culto cujo tema foi escolhido na contramão do mundo, né? Então a gente falava sobre a realidade do mundo, do lugar onde nós estamos, do lugar onde construímos a nossa vida, nossa história, nossos projetos, onde constituímos família, onde trabalhamos, onde estudamos. Mas neste lugar, nesta condição chamada mundo, né, ou lugar onde nós se habitamos, como servo de Jesus Cristo, nós precisamos fazer a diferença nesse tempo e levar as pessoas dessa sociedade a entenderem que para de verdade viverem bem e melhor, precisam obedecer ao Senhor que construiu tudo isso, que é o autor de todas as coisas, obedecer a Deus de forma completa e plena. O que está acontecendo nos dias de hoje é exatamente uma verdadeira reviravolta, e aí vamos chamar de reviravolta social, porque há o interesse dessa sociedade a que estamos inseridos de se satisfazer nas suas necessidades particulares e pessoais, que por um lado pode até parecer ser algo importante e interessante. Sim, a gente construir uma vida profissional, a gente construir uma vida emocional, sentimental, é basicamente interessante e importante para nossas relações sociais. Mas, fundamentalmente, o essencial de tudo está diretamente relacionado em viver uma vida em obediência a Deus. Porque quando nós obedecemos ao nosso Deus, com os nossos sentidos, nossas emoções, nossas atitudes, nós vivemos bem e melhor, pode ter certeza disso. Eu estava dizendo uma coisa também, dentro de algum contexto, né, que nós estamos discutindo. Inclusive hoje, tive a oportunidade de rever alguns colegas, né, que trabalhavam comigo, lá na década de 90. Né, alguns aqui não eram nem nascidos, mas eu já estava trabalhando lá numa viatura com alguns colegas, rever alguns irmãos, conversar com os colegas, foi muito interessante. E a gente discutia exatamente sobre isso, né, sobre os valores que a sociedade tem perpetrado para que a sociedade possa prosseguir. A gente dizia de ações e atividades em que as pessoas, né, faziam lutas, problemas, e uns acabavam se destruindo e se matando, né, ao ponto de interesses gananciosos, de satisfação particular e pessoal. E aí a gente chegou num assunto chamado cristianismo. O cristão é talvez o ser dessa sociedade que ele consegue entender de verdade o outro, porque os 10 mandamentos se resumem em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente consegue viver isso, e o cristão, por incrível que pareça, Deus impõe para ele esta relação, né, de sentimentos e de sentidos, que ele consegue entender o seguinte, que todas as pessoas são problemáticas, têm problemas, assim como também nós somos. Mas como Deus nos ama e nos perdoou, nós devemos também compreender os limites e as dificuldades dos outros. E não sermos acusadores. Sermos aqueles os quais ajudamos, socorremos, somos suporte. E o cristão tem essa capacidade. Aquele que de verdade busca ser como Jesus Cristo, semelhante a Jesus, na sua mente, o seu interesse, a sua vontade, é exatamente atender e alegrar o coração de Deus. E aí ele tem essa redução, né, dos 10, do decálogo da lei, e entende, Deus, eu te amo sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo eu amo o meu próximo, a pessoa que está do meu lado. Eu consigo entender que há momentos que ela também passa por dificuldades e por lutas tão grandes, que às vezes até perde o senso, e aí ela pode às vezes falar alguma coisa que não é agradável, mas assim também eu sou. E o cristão busca esse equilíbrio. Basicamente, Jesus Cristo falando aí, através de João, né, à igreja, se apresenta como alguém que se alegra com a igreja. A gente vai ver pelo menos 3 características na igreja de Filadélfia que nós precisamos preservar na nossa história como igreja no tempo em que nós vivemos.
3 pontos que julgo serem importantes para que nós de verdade sejamos alguém. Uma igreja que agrada a Deus. Uma igreja que agrada a Deus, ela é obediente. Uma igreja que agrada a Deus, ela honra o seu Senhor. E uma igreja que agrada a Deus, ela persevera nas doutrinas do Senhor. Não só para doutrinar outros, mas por começar em si mesmo. Não adianta a gente ser aquele, daqueles que dizem aquele discurso, você vai fazer o que eu falo, mas não olha para o que eu faço. Isso aí seria uma hipocrisia extremamente grande, e o mundo já está cheio dessa hipocrisia. O mundo precisa de pessoas que tragam a mensagem pura e santa do Evangelho, que faz com que tudo o que nós falamos é a prática do nosso viver. Se de verdade nós falamos que amamos, praticamos isso na nossa vida. Se de verdade nós falamos que somos íntegros, que somos honestos, é porque nós fazemos isso na nossa vida. Se de verdade nós falamos que perdoamos, é porque na verdade nós perdoamos e liberamos aquilo que amargura o nosso coração. Então, uma igreja que agrada a Deus, ela obedece o seu Senhor, ela honra o seu Senhor e ela persevera na doutrina do seu Senhor. Amém, igreja? Esses somos nós desses dias. Esses somos nós desse tempo. Em meio a um conjunto de ideologias e de pensamentos que tem estado distanciado e muito da originalidade da palavra do Senhor, nós nos encontramos no centro da palavra de Deus, porque o nosso desejo é agradar o nosso Deus para que sejamos de verdade felizes. Amém? Apocalipse 3, do verso 7 ao 13, diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria rapidamente falar sobre alguns conceitos, para que a gente possa se localizar nesse contexto grande. Escrevi aqui sobre a realidade da cidade. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada por um rei, seu nome era Pérgamo. Pérgamo Átalos era o nome que ele era reconhecido. Isso aconteceu mais ou menos 140 anos antes de Jesus Cristo nascer. Então, 140 e poucos anos antes, esta foi a construção da cidade. Que era conhecido como Pérgamo Átalos, ele foi reconhecido pela lealdade que ele tinha ao irmão. Por isso, deu essa tendência de nominar a cidade de Filadélfia. Em virtude do contexto romano, como toda a Grécia Antiga, Filo está relacionado à amizade, a amor. Por isso, Filadélfia, amor fraternal. Era da relação entre dois irmãos, onde surge então essa igreja. O interessante é que naquela região, a produção lá de uva era extremamente grande. E desenvolvia ali um contexto de mercado voltado exatamente para a questão do vinho. Um dos deuses adorados naquela região era exatamente o deus Dionísio, que era considerado o deus da alegria ou o deus do vinho. Ela estava localizada entre Laodiceia e também a cidade chamada Pérgamo. Há que se dizer que Filadélfia ela foi destruída no ano 17 depois do nascimento de Cristo. Quando Cristo nasceu, cerca de 17 anos, a cidade havia sido destruída. E ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. Isso foi uma das questões que eu pude buscar. Uma das coisas que eu também achei interessante é que essas igrejas da Ásia, elas distavam aproximadamente uma das outras cerca de 130 quilômetros. Então a igreja mais próxima seria ao leste, a igreja de Esmirna, que estava a 130 quilômetros de Filadélfia. Mas todas as 7 foram apontadas como igrejas amadas por Deus.
Hoje, ela está exatamente na região da Turquia, para quem gosta dessa realidade aí da geografia. E a gente vai ver que Filadélfia atualmente é citada exatamente no livro de Apocalipse. No capítulo 1, no versículo 11, e depois no capítulo 3, versículo 7. Uma outra questão também que eu achei interessante é que a igreja em Filadélfia, ela foi reconhecida pelo Senhor da igreja como uma igreja que era fiel e uma igreja que era agradável a Deus. Então, daí a gente começa então a entender duas questões. A igreja em que o Senhor se dirige, cujo ele é o Senhor, ele tem as características dessa igreja porque ele conhece esta igreja individualmente. Essa é a primeira questão, ele conhece individualmente a sua igreja. E a segunda coisa, nós podemos fazer o que nós achamos que podemos fazer em qualquer lugar, estando sem estar visto, pelos irmãos, mas o Senhor da igreja vê. Então não há como se fugir dos olhos do Senhor. Duas questões, ele te conhece intimamente e ele sabe o que você faz. A igreja que agrada ao coração de Deus, ela precisa internalizar na sua vida pelo menos três coisas. E a primeira coisa que ela precisa fazer, ela precisa ser uma igreja obediente. Queridos irmãos, para de verdade agradarmos o nosso Deus, nós precisamos obedecê-lo. E uma das questões mais difíceis da sociedade e do tempo em que nós estamos inseridos está relacionada à obediência. Nunca foi tão difícil criar filhos como nesse tempo. Filhos que perderam o limite, e aí não pela irresponsabilidade de seus pais, mas pela cultura que nós estamos vivendo. Filhos que não têm limite. Nunca foi tão difícil você pedir para que as pessoas realizem obras, obedeçam às suas funções, como nesses dias. Os colegas militares sabem muito bem disso. Hoje está um tal de as pessoas questionarem e perguntarem que está tão difícil obedecer. Você imagina então, ser obediente às normas e às leis do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus da igreja. Você imagina então, ser obediente à palavra do Senhor. Você imagina então, ler na palavra sentimentos, ordens, questões que vão de encontro às minhas posições, sejam elas ideológicas, sejam elas sociais, sejam elas emocionais. Você imagina obedecer ao Senhor, como dissemos ontem aqui no culto aí dos embaixadores, escolher, esperar o tempo certo para poder então se relacionar com o seu cônjuge, com o seu companheiro. Num tempo em que a sexualidade e a erotização começando lá no berço, Os irmãos vejam pela televisão músicas e várias das questões que levam à erotização de nossas crianças, de nossos filhos, de forma muito, muito rápida e muito cedo, tirando totalmente a inocência do nosso povo. Você imagina então, obedecer ao Senhor, que é contra tudo isso que nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Mas esta é a igreja que agrada ao Senhor. Versículo 8 diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta e ninguém pode fechar, mesmo tendo pouca força, você guardou a minha palavra e não negaste o meu nome. Eles deveriam obedecer sem medo ao Senhor, porque o Senhor da igreja era Jesus Cristo. Uma das coisas que eu percebo exatamente na igreja de Filadélfia, que essa igreja ela era obediente porque ela retinha a palavra, ela guardava a palavra. Uma das coisas mais importantes da igreja de Filadélfia era andar segundo a palavra. E quando nós estamos aqui hoje pela manhã, por exemplo, na Escola Bíblica Dominical, eu disse uma coisa: a Bíblia é a regra de fé e de prática do crente. Regra de fé e de prática do crente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser lida e vivida. E quando o crente lê a Bíblia e vive a Bíblia, ele demonstra o desejo que ele tem de servir e obedecer ao Senhor da Bíblia. Ele não busca na Bíblia subterfúgios para tentar traduzir e dizer o seguinte: é mais ou menos assim. Não. A Bíblia nos mostra quem nós devemos ser, o que nós devemos fazer. E para ser uma igreja forte, obediente nesse tempo, é uma igreja que precisa se submeter à palavra de Deus sem vírgulas,
sem questionamentos. É uma igreja que precisa se submeter à palavra de Deus ao ponto de entender o seguinte: olha, Pai, a tua palavra confronta com a minha vontade, com o mundo em que eu estou, mas por amor ao Senhor, que me amou primeiro, e pelo desejo de viver para a tua glória e agradar ao Senhor, eu levarei e viverei a tua palavra onde quer que eu esteja. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita. A palavra de Deus é como uma espada, que ela entra em locais que ninguém entra, para me corrigir, para me redarguir, para me ensinar, para me fazer ser uma pessoa melhor. Então, quer agradar a Deus, obedeça ao seu Senhor através da sua palavra. Obedeça a Deus através da palavra. Se submeta à palavra, viva a palavra. Aprenda com esta igreja que o Senhor enalteceu pelo fato de que vocês guardam a minha palavra e não me negam. Vocês guardam a minha palavra. O salmista vai dizer algo muito maravilhoso, né, lá no seu salmo. E o salmo da palavra, né? O salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o mais importante que o crente tem para que ele possa firmar e fortalecer a sua fé e entender de verdade o significado da verdadeira obediência e daquilo que Deus espera da sua igreja. A segunda coisa que eu aprendo exatamente com essa igreja, que ela agradava a Deus, e aí a igreja que deseja agradar a Deus precisa aprender a honrar o seu Senhor. Precisa aprender a honrar o seu Senhor, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas intenções, na sua vestimenta, no seu jeito de ser, na sua forma de ser como um todo. E aí eu vejo, por exemplo, o versículo de número 8, a parte final: você guarda a minha palavra e não me nega. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, verso 9, aos que se dizem judeus e não são, mas estão mentindo, eis que farei que venham e adorem prostrados diante dos teus pés, porque reconheçam que eu sou o seu Senhor e que eu amo. Há muitos chamados cristãos, e naquela época judeus, que se diziam serem servos do Senhor, mas o desejo era satisfazerem a si próprios, e levavam outros ao engano, levavam outros ao entendimento e o distanciamento da verdadeira palavra de Deus. Isso é um movimento cíclico, só se repete ao longo da história, continua acontecendo nos dias de hoje da mesma forma. Tem muitas pessoas, muitos irmãos que têm sido levados por sentimentos e entendimentos que estão distanciando da verdadeira palavra de Deus, se afastando da palavra de Deus, não têm honrado ao Senhor da palavra, têm preferido tomar atitudes que não glorificam a Deus. Isso é perigoso, eu repito, isso é perigoso. Quer agradar a Deus, obedeça ao Senhor pela sua palavra e honre ao Senhor onde quer que você esteja. Honre a Deus no seu casamento, honre a Deus na sua casa, honre a Deus no seu trabalho, honre a Deus no ônibus quando você se desloca para a cidade ou para outro local, honre a Deus com os seus vizinhos, honre a Deus com os seus lábios, honre a Deus com a sua vida, honre a Deus com o seu coração. O crente precisa ser aquele que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele se rende: Senhor, eu quero ser tomado pelo Teu Espírito, porque o meu desejo é glorificar o Teu nome, é honrar o Senhor, é que as pessoas olhem para mim e vejam em mim um pequeno Cristo, semelhante a Cristo, um servo Teu, um servo que Te adora, que Te glorifica, que Te bendiga, nas palavras, nas ações e nas intenções. Para isso acontecer, meu irmão, para você honrar o teu Deus, ao Senhor da igreja, você precisa ter uma relação de intimidade com a palavra dEle. Você precisa buscar mais, crescer mais, adorar mais e desejar mais, se alimentar do poder e da palavra de Deus. A recompensa, né, para os que honrarem ao Senhor durante a sua vida, é ver que os falsos serão condenados pelo seu Senhor, participarão do juízo dos ímpios. O Senhor Jesus Cristo tem demonstrado o seu amor aí aos crentes, nos dias de hoje, diuturnamente, para dizer para a igreja aqui nesta noite: os teus opositores, que são contra você, eles cairão e ficarão pelo caminho, e vocês verão, mas honrem ao meu nome,
onde quer que vocês estejam. Por fim, a igreja que agrada a Deus é aquela que persevera até o fim. Não é fácil ser crente. Se alguém falou para você assim, olha, organizações Tabajara, né? Aceite Jesus Cristo, se converta, os seus problemas acabaram. Não é fácil ser crente. Não é fácil lutar contra a própria carne, contra os próprios desejos, contra as próprias intenções. Não é fácil tirar de mim aquilo que desagrada ao meu Senhor. Por exemplo, a minha raiva. Criar em mim o fruto do Espírito Santo, né? Domínio próprio, longanimidade, né? Demorar a me irar. Não é fácil falar a verdade em todo o tempo, porque nós vivemos num mundo em que a mentira tem valido muito mais. Não é fácil olhar para essas pessoas que nos cercam, e já dizia o salmista no Salmo de número 73, no seu Salmo de Asaf, quando ele diz que a iniquidade se multiplicava, o ímpio prosperava, e ele só sendo sincero e honesto, só apanhava. E aí na segunda parte do texto ele diz, até que eu entrei no teu santuário, Senhor, e eu entendi que viver para o Senhor é o melhor caminho, porque chegará um dia em que tudo isso que é passageiro, efêmero, vai ficar por aqui, e nós então herdaremos a eternidade com o Senhor no céu. Alguns não estarão lá, ainda que tenham vivido uma vida julgada e abastada, abençoada, feliz, porque se satisfazeram com os prazeres desta vida. Não, eles não estarão lá, mas o Senhor tem me prometido que eu vou estar, porque eu quero ser o servo fiel até o último dia da minha vida, e Deus prometeu isso. A igreja que agrada a Deus é aquela que obedece, aquela que honra o seu Senhor, mas sobretudo aquela que persevera até o fim. Aquela que persevera, versículo 11 e versículo 12, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Eis que venho sem demora. Nunca esteve tão próximo da volta de Jesus como hoje. Hoje, quando nós acordamos, a aproximação da volta de Jesus Cristo está ainda mais próxima. Eu não sei se daqui a pouco ele vai chegar aqui para buscar a sua igreja, e nós todos estaremos vendo. Eu não sei se nós não veremos todos, e Deus então volta para mim ou volta para alguém. Mas uma coisa eu sei, a volta de Jesus está muito próxima. E Ele alerta a sua igreja, olha, continua guardando o que você é, o que você tem. Continua levando até o último dia. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha qualquer, por um prazer momentâneo. Não troque uma relação fiel de intimidade comigo por qualquer valor desse mundo, porque não pode pagar a tua eternidade. Pode te trazer prazeres e alegrias enquanto você está aqui, mas acabando isso, a eternidade é algo que só entra aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Ele falou, olha, guarda o que você tem, porque eu estou vindo sem demora. Eu quero que o novo nome seja escrito no livro da vida na eternidade, quando a Jerusalém for aberta para aqueles que encontrarem Jesus Cristo como Salvador, subirão para viver com Ele na eternidade. Essa é a igreja que tem nos esperado naquele local para encontrarmos o Senhor. Tem tantas verdades, tantas teologias nesse mundo, tantos ensinos, e a maioria deles muito equivocados, tirando os olhos da necessidade, da perseverança na doutrina da palavra de Deus, até o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo, quero te dizer uma coisa nessa noite. Para ser reconhecido aquele que agrada o coração de Deus, obedeça ao Senhor.
E para obedecer ao Senhor, você precisa ter uma relação com Ele através da palavra dEle. Viver a palavra, aprender a palavra e alimentará a sua fé. Quer ser uma igreja que agrada ao coração do seu Senhor? Honre a Deus, onde você estiver. Em todos os lugares que você estiver, honre ao teu Deus. Não negue ao teu Senhor. Cantamos uma canção aqui, que fala exatamente da vida lá do jovem, né, Daniel, né, que foi repatriado e tal. Ele não quis os manjares, mas ele quis a vida para a glorificação do nome do Senhor. E por fim, persevere. Persevere sendo servo fiel. Está passando por uma dificuldade, a Redivane cantou aqui, está passando por uma dificuldade, seja ela financeira, emocional, de saúde, sentimental. Saiba que o teu Deus está vendo isso e continuará contigo até o último dia. O que Ele espera de você é que você persevere crendo nele. O que Ele espera de você é que você persevere crendo nele até o último dia, porque Ele não vai te abandonar não. Por mais difícil que a luta pareça, por maior que pareçam os nossos desafios, eu quero revelar uma coisa: o nosso Deus é muito maior. Ele nos cobre, nos guarda e nos protege até o grande dia, o glorioso dia. Honre ao Senhor, obedeça ao Senhor e persevere. Algumas questões vocês podem ter certeza que serão experimentadas na sua vida a partir da obediência ao Senhor. A primeira delas, ainda no tempo presente, como diz o texto no versículo 9, você verá os seus inimigos sendo derrotados. Você verá pessoas se convertendo pelo seu testemunho da manifestação de Deus na sua vida. Por fim, você será guardado da tribulação do mundo no dia final. Já no futuro, o Senhor promete no versículo de número 12, que fará de cada um de nós coluna no santuário do Senhor. Expressão de estabilidade, de certeza, de confiança, de onde ninguém jamais poderá ser tirado. Quer tomar posse dessa verdade, dessa maravilha do Senhor? Permita que o Senhor venha plenamente morar no teu coração e ser aquele que possui a sua vida, porque como cantamos, rendido estou, Senhor. Eu gostaria de orar com os irmãos mais uma vez e agradecer a Deus, né, por esta oportunidade de adorar ao Senhor, de cantar, de glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós estejamos cantando. Pode chegar aqui. Mas antes eu gostaria de orar. Eu não sei quantos entraram nesse lugar, que tem Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador. Mas uma coisa eu sei, que todos nós podemos fazer, é buscarmos sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu quero obedecer ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero honrar ao Senhor de todo o meu coração. E eu quero perseverar na tua presença até o dia final. Se está te faltando força, se está te faltando incentivo e motivação, nós vamos orar para que Deus nos enche de toda a motivação e incentivo necessário para que isso se realize na nossa vida. Amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos estar orando no nome de Jesus. Se por um acaso, você que está com seus olhos fechados e sua cabeça curvada nesse momento, sentiu que precisa tomar uma decisão na sua vida nessa noite, a decisão de aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua história, eu quero oportunizar isso também. Eu sei aqui que a maioria de nós já aceitamos Jesus como Salvador, fizemos uma decisão na nossa vida. Mas talvez exista alguém que quer confessar Jesus hoje como Salvador da sua vida, quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Ninguém está olhando aqui, somente o Espírito Santo que está batendo no teu coração agora e te pedindo: olha, é você, é com você que eu estou falando. Eu quero orar por você. Se alguém deseja receber Jesus Cristo agora, eu quero orar por você. Só levantar sua mão assim. Deus te abençoe, meu filho. Deus abençoe você, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe irmão, Deus abençoe irmã, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão, Deus abençoe você, meu irmão, pode abaixar. Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido,
Como é bom estar na tua casa, Senhor, na tua presença. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom experimentar a comunhão de intimidade contigo mesmo. Como é bom, ó Deus, meditar na tua palavra. E agora, Pai querido, em resposta ao apelo do teu Espírito, não um, não dois, mas vários irmãos e irmãs levantaram suas mãos nessa noite dizendo: Senhor, eis-me aqui, ó Deus, para ser tomado pelo teu Espírito. Eis-me aqui, ó Deus, para ter o meu nome escrito no livro da vida. Eis-me aqui para ser fortalecido pelo Senhor. Eis-me aqui para me tornar um vencedor para o louvor da tua glória, Deus. Então, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos com a unção dobrada do Espírito Santo para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa os teus filhos e filhas, ó Deus, dando a eles a força necessária, o ânimo necessário para, ó Deus, honrarem ao Senhor, para obedecerem ao Senhor, para perseverarem até o último dia, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa os seus lares, abençoa a sua saúde, abençoa seus projetos, abençoa, ó Deus, sua família, abençoa, Pai querido, no nome de Jesus, e glorifica, Senhor, o teu nome na vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, assim nós também intercedemos pela tua igreja reunida neste lugar, Senhor. Na tua igreja que clama, que se rende ao Senhor. Na igreja, ó Deus, que se entrega. Derrama sobre nós, ó Deus, a unção do teu poder. E faz de nós, ó Deus, servo segundo o teu coração, para o louvor da tua glória. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Leva-nos em paz aos nossos lares. Toma as nossas vidas, Senhor, e nos livra do mal. E agora, que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus, o Filho, e as doces e eternas consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramadas sobre os teus filhos e filhas que suas mãos levantaram neste lugar, sobre a igreja do Senhor reunida neste lugar, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje, e para todo sempre. Amém.